Evaporou. Peguei a agulha aqui, ó. Geralmente qual é o joelho que você sente dor? É o tendão. É o tendão dele. Tendão. A gente vai começar aqui no vasto, tá? Então. Aqui. Você tá de cueca? Tô. Você pode tirar a sua bermuda, por favor? Nossa. Tá? De preferência, a gente vai colocar a articulação do joelho em semiflexão, tá? Para a gente encontrar um relaxamento do grupamento muscular. Tá? Então não vou colocar o paciente em posição de estiramento, que geralmente é o que a gente faz quando a gente vai fazer uma desativação manualmente. Mas quando o paciente vai ser submetido com um agulhamento, é interessante que a gente deixe a musculatura em uma posição de relaxamento. Tá? Então, Daniel, eu não consigo ficar nessa posição. Você vai encontrar uma posição mais confortável possível para você quebrar aqui os padrões de tensão da musculatura. Então, eu vou pedir o paciente para fazer uma contração. Pedir o paciente para fazer uma contração, tipo empurrar para baixo, sem levantar o... Isso. Então, primeiro a gente tem que fazer a localização do músculo. Tá? Então a gente vai trabalhar com essa musculatura aqui, tá? Do vasto medial. Então, nesse feixe muscular é o que eu vou investigar se existe alguma sensibilidade, algum ponto doloroso, se existe alguma sensibilidade, algum estímulo que eu faça, tá? Eu vou... Faz circulação, isso. E vou perceber se existe alguma ativação para eu agulhar o meu paciente. Então, dentro dessa divisão aqui, geralmente eu peço para o paciente para fazer uma contração, ou eu peço para o paciente contrair, empurrando a estrutura aqui para baixo, para eu ver a delimitação da musculatura. Relaxa. Eu vou pressionar o ponto. Ó. O que foi? Dói, né? Você falou para mim que o dor é só no tendão. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é uma das características de um diagnóstico diferencial. Então, eu sinto dor lá no pé, lá no tendão, mas eu vou investigar outras estruturas envolvidas para saber se está relacionado com o quadro do meu paciente. É o que a gente falou do salto alto, né? A paciente com a dor no hálux, com a unha encravada, ela pode sentir dor no joelho? Pode. Um paciente que tem uma disfunção femoropatelar também pode apresentar uma dor no pé, pode apresentar uma dor lá no tornozelo ou no quadril. É uma articulação de transição. Ó, eu estou sentindo dor no meu tendão, mas eu pressionei aqui e você pulou. Tá? Então é interessante, relaxa. É interessante que a gente investigue, se tratando de pacientes de membro inferior, tornozelo, mas que eu investigue também joelho e musculaturas envolvidas nessa relação de joelho e tornozelo. Tá? Então, vou investigar novamente, ó. Eu sinto um desconforto, mas não é o suficiente. E agora? É menos do que outro. Pronto. Você faz a investigação. Guarda seu celular, não quer não? Vou guardar. A não ser que você filme, mas não tem problema, não, pode filmar. Tá? Quando a gente realizar a localização, a gente não vai fazer a localização como se eu estivesse fazendo um shiatsu no paciente, tá? Eu vou usar essa parte aqui, essa polpazinha aqui do meu dedo. Então, ó, não vou encostar a unha não, só vou direcionar isso, tá? E vou fazer a localização transversalmente. Então, ó, a musculatura, ó, ok? A minha localização vai ser transversalmente. Vamos lá, você.
Tá? E como é que está a qualidade da musculatura em relação ao primeiro que você colocou, que não estava incomodando? Esse é um pouquinho mais denso. Uhum. Isso. E qual é a resposta do paciente? Dor? Só dor local? Tá no local. Quando ela pressiona assim, você sente dor só no local? Só Só dor no- de pressão. Em algum outro lugar? Aqui na região do saco? Não. Na região do adutor? Não. Então, o ponto que mais incomodou foi mais aqui, ó. Aí. Mais aqui. Então, Ops. ponto mais doloroso. Limpo a área do paciente. Coloco a agulha, tá? Ela sempre em ângulo reto. Perpendicular. Agora vai ser perpendicular. Depois eu vou mudar, tá? Você precisa fazer pinçamentos? A gente não precisa fazer a pinça, não. Tá? Pode Então a só- localização que eu utilizei, que foi a localização transversa, vai ser a mesma localização que eu vou utilizar para fazer o agulhamento. Já achei o ponto. Não é suficiente para eu fazer a pinça. Eu posso até fazer a pinça aqui embaixo. Mas eu Pode não usar vou... pinça em lugar onde tiver, sei lá, menos gordura. Posso. Tá? Então fiz a localização, coloquei a agulha exatamente no ponto que estava mais sensível. Fiz uma batidinha, como a gente fez na cana laranja. Retiro o mandril. É interessante quando eu realizar, vou manter os meus dedos próximo aqui ó, da luva, na região que eu vou fazer a manipulação. Desço, tá? Não manipulei a agulha, tá? Insana. Então, relaxa. Alguém tomou um monte de agulha. O que eu fiz agora? Eu coloquei a agulha, bati, aprofundei a agulha e não manipulei. Só desci e voltei. Você tá contraindo a perna? Você Não. tá? Não. Tá tendo... Já tava. Já estava já com fasciculação, Aí não manipulei a agulha. Esse tipo de agulhamento é o agulhamento que a gente chama de agulhamento superficial. Dry needling superficial. Tá? Agora, existe um outro tipo de agulhamento que é o agulhamento profundo. Geralmente, quando a gente faz o agulhamento superficial, ele varia num tempo de 20 a 30 segundos. Fiz o agulhamento superficial, tá? Vou esperar num tempo de 20 a 30 segundos. Eu vou ratificar depois isso no material. E consta no material de vocês. Vou retirar, tá? A agulha. O superficial você põe mais ou menos metade da agulha? Não, eu coloco Só indo em cima mesmo. 10 milímetros, que é 1 centímetro. Ou 15 milímetros, são 1,5 centímetro. Mas você chega no músculo, né? Chego no músculo, tá? Eu não manipulei a agulha. O que eu posso fazer quando eu faço o agulhamento e quero aprofundar um pouco mais, quero investigar mais esse músculo, quero desativar o músculo, quero ter a resposta twitch e quero ter a dor referida. O que você sentiu quando eu fiz o superficial já foi a dor referida. Então, identifiquei o ponto, fiz o agulhamento, tá? Retiro o mandril. Agora o bicho pega. Ó, olhem pro músculo aqui, olhem pra cá, tá? Ó, isso é resposta twitch. Não estou manipulando quase nada. Deixei pra dentro no meu gráfico. Doeu, não doeu no meu, não incomodou. Ó. Doeu mais. Eu acho que o músculo Vamos lá. é superficial, não é? Volta pra cá agora, ok, No caso dele, ok. tô Vamos voltar pra cá. sentindo dor, não mobiliza, Por que isso não. também, por que isso acontece? Por que está acontecendo isso com ele? Né? O Celso acabou de falar pra mim que Guto. estou sentindo. Hã? Guto. Guto, perdão, tá? Bem. O Celso. 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 O Guto falou pra mim que, Daniel, eu estou sentindo dor no meu tendão, pô. Por que eu estou sentindo uma resposta twist no meu joelho? Então, é mais uma hipótese de diagnóstico diferencial. Por quê? Quando eu avaliar um paciente de tornozelo, pé, é interessante que eu investigue estruturas adjacentes, tá? Porque eu posso ter uma alteração na articulação do joelho e músculos envolvidos na articulação do joelho, contribuindo com a mecânica do pé. Outra coisa também, se eu estou sobrecarregando
essa estrutura, possivelmente esse músculo está muito ativo, tá? Então, eu vou desativar o ponto, eu vou inibir o ponto. Uma das principais características, qual é? Resposta twitch do músculo. Tá? Então, quando eu faço a manipulação na agulha, ó, que é o agulhamento profundo, essa dor que ele sente, relaxa, é a dor do agulhamento, que é um agulhamento profundo. Então, eu quero relaxar o músculo e o músculo volta contraindo. Eu quero relaxar, o músculo vem contraindo. Por que o músculo está contraindo mais acima? Porque eu tenho outras estruturas envolvidas. Não só o vasto medial, mas eu tenho o vasto lateral, o vasto intermédio, o reto femoral, o adutor, envolvidos com a relação aqui da articulação do joelho. Então, quando eu investigar, eu vou investigar estruturas internas, anteriores, laterais e até mesmo compatível com o quadro dele de perna. Tá? Então, tríceps sural, sóleo, tá? Vou investigar tibial anterior. Então, por esse motivo, quando eu agulho o meu paciente, eu vou investigar outras estruturas envolvidas com o quadro do meu paciente. Na maioria das vezes, quando eu pego um paciente que tem um quadro compatível, dor no meu tornozelo, dor no meu joelho, possivelmente, na maioria das vezes, meu paciente apresenta a resposta twitch. Então, eu não tenho nada de joelho, Daniel, não sinto dor no joelho, não sinto dor no pé. Você vai agulhar o paciente não vai ter resposta twitch nem dor referida. Mas se você já tem um quadro, né, de entorse, já teve algum problema no pé, já tem um problema no pé, ou tem alguma coisa relacionada com o joelho, você vai ter resposta twitch. Tá? Então, isso vale para outras estruturas também. Tipo, eu tenho uma dor no meu ombro, mas eu já não estou sentindo mais dor, já estou tratado, Daniel. Pode ser que você trate e você queira inibir algum ponto que esteja hiperativado ali, ou mesmo que não esteja com dor, mas você quer desativar, pode apresentar uma resposta twitch ou uma dor referida. Então, quando eu faço o agulhamento, relaxa. O que o paciente ele pode apresentar dor referida é só o fato de encostar. E se eu fico manipulando, o paciente ele pode apresentar a resposta twitch. O que você percebeu no Celso, que era só visível a palpação, é o que a gente vai encontrar quando a gente faz o agulhamento agora saltando. Isso é a resposta twitch. Fala. Esse de dor só na agulha ou na... Então, quando a gente olha pro diagrama, a gente percebe que pelo diagrama a gente tem a dor local, que foi a que eu falei sobre trigger point 1 e trigger point 2, a gente pode encontrar dor referida acima. Essa foi a chamada clínica. Então eu desativo um ponto gatilho, eu inibo um ponto gatilho e eu sinto desconforto acima do ponto que eu estou desenvolvendo com a minha desativação, que eu estou inibindo com a minha desativação. Então, por esse motivo, quando eu investigar, eu tenho a dor referida, eu tenho a resposta twitch que é acima do ponto, mas é interessante que eu investigue outros músculos. Fala. Probabilidade de pegar algum vaso? Então, por esse motivo, que quando a gente faz o agulhamento, é interessante que a gente tenha um mínimo de conhecimento de anatomia. Tá? Existem casos que eu vou fazer o agulhamento, que eu vou ser mais cauteloso para não aprofundar, porque eu sei que existe um nervo que passa bem superficialmente, então eu não vou agulhar aquele local. Eu posso fazer um agulhamento superficial e não um agulhamento profundo, que eu estou manipulando a agulha e estou aprofundando a agulha, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, vou tirar a agulha e não vou utilizar essa agulha em você, tá? Ó, coloquei aqui, ó, o dedo, utilizei isso aqui de agulha. Existem casos que eu vou utilizar menos, como por exemplo, cotovelo, punho, tá? Eu não vou nem manipular a agulha, tá? Epicondilite também. E dependendo da passagem do nervo, se eu sei que aquele local tem um ponto gatilho e justamente naquele local tem um nervo passando, eu não vou agulhar aquela área. Eu posso agulhar, mas fazer um agulhamento superficial, sem manipular. Toda vez que você inserir alguma agulha, toda vez que você tira não tem sangue. Pode acontecer, toda vez que você tira a agulha não tem nenhuma gotinha de sangue nem nada, mas se pegar algum vaso, por exemplo. Tem casos quando eu faço agulhamento, existem vasos que são vasos bem pequenininhos. Sim. E eu posso agulhar e sair uma gotinha de sangue. Realmente normal. Isso, velho, a gente não manipula, você não manipula a agulha, só manipula rodando a agulha para encontrar o tia ou mobilizar o tia. Não, até o tia chegar no ponto, você tem que estimular. Então, ok.
Então você manipula a agulha, você mobiliza o tio, você mexe lá para encontrar o tio. Existem pontos que você tira a agulha que sangra. Sangue. E muito. E sangra muito. Principalmente pontos referentes ao calor. Isso. Quando você quer tirar o calor. Que na medicina tradicional chinesa, o sangue sai. o sangue sai. O sangue está estagnado, que é o sangue que é chamado de shuê, né? No Às caso. vezes fica um pouquinho de, por exemplo, hematoma, dependendo Às da vezes região. pode ficar, Fica. dependendo. Fica. Então, assim, isso não é só no dry needling, isso na acupuntura também acontece. Quando a gente voltar do almoço, eu vou falar sobre isso na parte prática, o que acontece. Vermelhidão, rubor, pode ficar com a aparência de um pequeno calozinho na área. Então, assim, isso não acontece só com a gente que está fazendo agulhamento, mas na acupuntura também acontece. Tá? Agora, tem áreas, por exemplo, que áreas muito frágeis, muito fininhas, que a gente quase não manipula, né? CS6, por exemplo, no punho, né? Só coloca a agulha, desce e não manipula a agulha. Mas tem casos que também, mesmo não manipulando, você tira a agulha, sangra um pouquinho também. Tá? E nessa área aqui, onde está o meu feixe do meu relógio, tem a passagem do nervo mediano. E existe um ponto de acupuntura que você tem que colocar e você aprofunda a agulha. Agora, se você aprofunda muito, você pode machucar o nervo mediano. Então, os riscos e as preocupações, elas não são apenas para a gente, mas para os acupunturistas também. É interessante que você entenda um pouquinho da anatomia para saber o quanto que você pode ir para agulhar. Tá? Daniel, qual é essa medida da manipulação? É quando eu manipulo? Tá, eu vou falando isso depois na prática e depois com o material teórico, mas no decorrer do material e na parte prática, né, até o meu professor ele falava o seguinte: você só para o agulhamento quando você perceber que a resposta twitch desapareceu. E aí essa que entra a questão, foi uma coisa que eu conversei com ele. Tem pacientes que não toleram essa manipulação excessiva para que a resposta twitch desapareça. Então, qual é o melhor feedback para isso, na prática? A integridade do ponto, a qualidade do ponto e o paciente se sentir confortável. Se eu fico aqui manipulando aqui no guto, a resposta twitch ainda vai ficar aparecendo. Por que ela vai ficar aparecendo? Porque eu preciso investigar outros pontos. Na prática, como é que eu faria com o guto? Eu investigaria os pontos que estão relacionados com o pé, tá? Que seria essa região de perna e coxa. Tá? Então eu vou investigar adutor. Tá? Vou fazer agora o adutor, que não está no material de vocês. Vou fazer no adutor e ver se ainda tem resposta twitch. Tá bom? Então, é interessante que a gente verifique a integridade do ponto, a qualidade do ponto, tá? Oi? Mandando eu firmar o corpo, vou tomar outra. Já vai tomar outra. Então, Aí a você gente, não aperta tensionando pra o ver se a dor tá igual. eu vou verificar o ponto novamente. Eu vou verificar primeiro aqui o adutor, tá? Porque a resposta twitch dele também apareceu nessa região aqui superior, tá? Então, incomoda. A gente vai volta pra cá, gente. Vamos lá. Próximo do saco escrotal até para essa região aqui do vasto medial. Então a gente vai pegar essa área aqui, ó. Tá? Segura para você. Transversalmente. Um pouco mais acima. Um pouco mais acima. No local onde você estava. Aí, mais acima. Isso. Aqui vai ter mais tenso. Isso. Aqui menos. Tá mais em cima. Mais em cima. Tá? Segura sua agulha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Na prática a gente não precisa ficar marcando, tá? Na prática do atendimento no consultório, tá? Ou até mesmo aqui no atendimento que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer, ó? Desde o saco escrotal. Agora você vai colocar o seu dedo, vai aprofundar um pouquinho o seu dedo e vai fazer transversalmente. Então, como é que a gente vai fazer?
De novo, pressiona o ponto, aprofunda um pouquinho o seu dedo, porque tem o tecido adiposo aqui, ó, tecido adiposo. Aprofunda o seu dedo e faz transversalmente agora.